Bom, é esse o ponto que eu queria falar para vocês também, né? A gente sempre associa a qualidade de um bom espírito, né? Não é bom espírito, um bom espírito, né? Qualidades que mimetizem o nosso mestre amado, né? Como diz a resposta da pergunta 625 do Livro dos Espíritos, guia e modelo para a humanidade, tá certo? Então, meus amigos, a gente sempre coloca como as principais virtudes que alguém possa ter, que o espírito possa ter, as duas primeiras quais são, em geral, caridade e humildade, né? Porque foram essas, especificamente, essas duas, que o mestre mais valorizou quando esteve aqui entre nós. Perfeito? Então, meus amigos, para termos uma ideia da humildade que Kardec possuía, que não foi à toa que ele foi selecionado por Jesus para ser digamos assim, vou usar a palavra, o codificador desse trabalho, né? Eu apresentei para vocês há pouco os 3 graus de obsessão, né? Segundo as próprias palavras dele na Revista Espírita. Tá certo? Eu falei, olha o ano, 1858. Perfeito? Bom, nesse momento, e no Livro dos Espíritos tem um comentário, o Livro dos Espíritos é de 1857, ele não admitia a situação da possessão. Tá? Então, ele disse, olha, não tem possessão. É obsessão simples, subjugação e fascinação. Agora, Kardec, exercitando a sua humildade, ele, um homem na vida profissional ligado à ciência, a vários tipos de disciplinas da ciência, com a bagagem que vocês conhecem, com o nome que ele já tinha, né? Em 1863, na mesma Revista Espírita, ele fez questão de fazer um artigo e dizer o seguinte, que está ali como eu ler para vocês. Dissemos que não havia possessos no sentido vulgar do vocábulo, e sim subjugados. Então, ele considerava que não havia possessão, que o contexto da possessão estava dentro da definição de subjugação. Olha só o que ele escreveu. Mudamos de opinião sobre essa afirmativa absoluta, porque agora nos é demonstrado que pode haver verdadeira possessão, isto é, substituição, sim, posto que parcial, de um espírito encarnado por um espírito errante, por um espírito desencarnado. Ok? Amigos, eu pergunto a vocês, especialmente nos tempos de hoje em dia, em que até quem não tem doutorado diz que é doutor, né? Eu sou da área de ciências, né? Eu passei boa parte da minha vida, início da vida profissional, depois da vida profissional, ligado a universidades, né? Acompanhava aqueles que iam subindo a escadinha, né? Graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Perfeito? Então, naquele nosso contexto, quem era o doutor? O doutor era quem fazia o doutorado, defendia o doutorado, né? Hoje em dia, no nosso país, né, todo mundo é doutor. E muitos até fazem questão de serem chamados de doutor, né? Então, eu pergunto a vocês, hoje em dia, considerando a atual sociedade humana, no caso aqui a brasileira especificamente, né, que não difere muito das outras nações, né, onde nós vemos até a partir de psicólogos comentando uma sociedade, especialmente de um certo tempo para cá, final do século XX para cá, os que nasceram no final do século XX para cá, extremamente individualista, né? Extremamente individualista, tá certo? Vocês acham que muitos fariam essa observação que o Kardec fez?
reconhecer que o que ele escreveu estava errado? Se voltarmos mais atrás, nos primeiros tempos da Revista Espírita, né? 1858 mesmo, que foi a primeira edição, ele, para quem é da área de ciências, quem é da área de microbiologia, como eu, vai lembrar que existia uma teoria da geração espontânea. Isso foi completamente colocado a pique por Louis Pasteur, né? O patrono da bacteriologia, da microbiologia, com seus experimentos. Mas até então, muita gente boa aceitava. Inclusive, Kardec, numa página da Revista Espírita, se coloca como sendo adepto da teoria da geração espontânea. Tá certo? Ele também, em relação a isso, ele teve que, mais uma vez à frente, rever. Ou seja, isso é próprio de um espírito tipo Kardec. É mais um, como a gente sabe que está muito longe de Jesus, né, ainda. Né? A gente pode se mirar, por exemplo, nessa humildade de Allan Kardec, professor Hippolyte Léon Denis Arrivaio, para rearrumar a nossa trajetória, baixar a nossa bola. Né? Qual o problema de você ser apresentado, ou através dos seus próprios estudos, chegar à conclusão que o que você afirmava com tanta convicção estava errado? Mas eu retorno com a pergunta: quantos hoje em dia, né, seriam capazes de ter esse tipo de posição? Né? E o Kardec, então, inclusive eu coloco ali, a quem se interessar, dessa edição da Revista Espírita, dezembro de 1863, ele coloca isso, vai citar o porquê que ele chegou a essa conclusão, e é o caso da senhorita Júlia. Então, se você for na edição citada da Revista Espírita, você vai encontrar, então, uma descrição do que aconteceu com a senhorita Júlia e por que ele fez essa modificação do seu pensamento.